E se Jesus aparecesse hoje, não para os fracos, mas para os fortes que já não aguentam mais carregar o mundo nas costas, para aqueles cuja coragem se tornou uma prisão de expectativas alheias, a luz do fim de tarde banhava o consultório da doutora Helena, mas não conseguia aquecer o frio que habitava seu olhar. Aos 48 anos, ela era a psiquiatra que salvava vidas, a filha que cuidava da mãe doente, a amiga que sempre tinha um conselho. Naquele momento, porém, sozinha em sua cadeira de couro, ela encarava as próprias mãos, as mesmas mãos que seguravam receituários de esperança para outros, e sentia um vazio que nenhum remédio podia preencher. 3 pacientes difíceis naquele dia: a ligação do asilo sobre a piora de sua mãe, a reunião da escola do filho que ela faltara. O peso de ser a âncora de todos havia quebrado suas próprias fundações. Ela fechou os olhos, e uma única lágrima teimosa escorreu, traindo a fortaleza que sempre apresentará ao mundo. E foi nesse exato instante, quando o cansaço da força se tornou insuportável, que uma voz tão suave quanto o sussurro do vento na folhagem invadiu o silêncio. Até os mais fortes guerreiros precisam depor suas armas às vezes. Helena abriu os olhos tão rápido que a lágrima ainda não havia secado em seu rosto. Lá, na poltrona destinada aos seus pacientes, um homem estava sentado. Sua postura era calma. Seus olhos, uma mistura de infinita compaixão e serena sabedoria, repousavam sobre ela sem um pingo de julgamento. "Como o senhor entrou?" ela perguntou, sua voz profissional automaticamente assumindo o controle, mesmo enquanto sua mão discretamente enxugava o rosto. "Algumas portas se abrem quando a alma já não consegue mais segurá-las fechadas", ele respondeu, sua voz uma melodia suave que parecia acariciar suas feridas mais profundas. Seu olhar percorreu a placa na mesa: "Doutora Helena Costa, psiquiatria", e depois retornou ao seu rosto. "Curioso, aqueles que curam as feridas dos outros muitas vezes são os que mais precisam de um curativo para a própria alma." Helena sentiu um nó na garganta. A observação era tão precisa que doía. Ela, que passava dias desvendando as dores alheias, sentiu-se completamente exposta por um completo estranho. "Você também é o forte da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, aquele que todos procuram, mas que muitas vezes se sente sozinho por trás da armadura. Se você se identifica, comenta cansado de ser forte." É um alívio admitir isso. O homem se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se preparava para a noite. "Você carrega o mundo nos ombros, Helena, mas nem mesmo Atlas conseguiu sustentar o céu sozinho para sempre." Ele virou-se, e sua silhueta estava agora contra a luz do poente, criando uma aura suave ao seu redor. "É a minha responsabilidade", ela respondeu, a voz um pouco mais fraca, a defensiva profissional começando a ceder. "As pessoas precisam de mim." "E quem é você quando ninguém precisa?" ele perguntou. Sua voz era gentil, mas a pergunta atingiu como um raio. "Onde está Helena? A mulher, não a doutora, não a cuidadora, não a âncora." Ele se aproximou e, com um gesto infinitamente terno, colocou a mão sobre a dela, que repousava sobre a mesa. Um calor tranquilizador fluiu do toque dele, não apagando seu cansaço, mas tornando-o suportável. Se Jesus estivesse aqui, ele não a chamaria de fraca por estar cansada, mas oraria o peso que ela carregou por tanto tempo sozinha. Helena sentiu uma segunda lágrima, e depois uma terceira. Ela não as contivera mais. Eu não sei mais quem eu sou sem as minhas responsabilidades", ela confessou, a voz trêmula, finalmente deixando a armadura rachar. As lágrimas de Helena fluíam agora livremente, lavando anos de sorrisos forçados e respostas corajosas. Ela não se envergonhava mais. Na presença daquele homem, sua vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma verdade sagrada. "Eu só quero descansar", ela sussurrou, a voz quebrada pela emoção. "Só um dia, um único dia em que alguém me pergunte como eu estou e realmente queira saber a resposta." O homem acenou lentamente, seus olhos brilhando com uma compaixão que parecia entender cada fio de seu cansaço. "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve", ele disse, sua voz uma promessa antiga e sempre nova. "Você tem carregado um fardo que não foi feito para seus ombros sozinhos. Você se esqueceu de que pode compartilhá-lo. Comigo, com outros." Ele fez uma pausa, e suas próximas palavras ecoaram no coração dela como um sino de libertação. A verdadeira força, Helena,
não está em aguentar tudo sozinha. Está em saber quando se apoiar. Está na coragem de dizer, estou cansada. Está na fé de acreditar que você pode ser sustentada, assim como sempre sustentou os outros. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria oferecendo seu ombro, não como mais um peso para ela carregar, mas como um porto seguro para finalmente descansar. E você, tem se permitido descansar? Tem compartilhado seus fardos, ou tenta carregá-los sozinho? Se este momento tocou você, comenta preciso descansar. É uma permissão sagrada que você dá a si mesmo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Já não era pesado, mas sagrado. Helena sentiu cada músculo, cada tendão que havia sido mantido em tensão por anos, começar a ceder. Era um cansaço bom, um esvaziamento necessário. Como eu começo? Ela perguntou. Sua voz agora era de uma criança aprendendo a andar novamente. Como eu solto? Um fardo de cada vez, o homem respondeu. Seu olhar era um farol na névoa da exaustão dela. Comece devolvendo a mim o que nunca foi seu para carregar. A necessidade de ser perfeita, a culpa por não conseguir fazer tudo, o peso do mundo. Ele fez uma pausa, sua voz suave como um rio. Depois, aprenda a receber. Um abraço de um amigo. Um não dito sem culpa. Um momento de silêncio que não precisa ser preenchido com preocupações. Ele se levantou e Helena sentiu um frio momentâneo, mas não de abandono. Era a sensação de um cobertor pesado sendo retirado, revelando que o ar lá fora era respirável. A sua força não some quando você descansa, Helena. Ela se renova. Se Jesus estivesse aqui, ele te lembraria que até eu, no meio do meu ministério, precisei subir ao monte para orar e me recompor. A força que vem do repouso é a mais duradoura de todas. O homem se foi, mas a paz que ele trouxe permaneceu, enchendo o consultório de uma quietude que era, finalmente, acolhedora. Helena ficou sentada por um longo tempo, sentindo o peso sair de seus ombros não como um milagre espetacular, mas como uma maré que recua lentamente, revelando a costa. Ela levantou e caminhou até a janela. A cidade noturna brilhava abaixo, mas pela primeira vez em anos, as luzes não pareciam demandas, mas simplesmente luzes. Ela pegou o telefone, com uma calma que não sentia há tempos, digitou uma mensagem para uma colega. Preciso adiar meus compromissos da manhã. Vou descansar. Ela não deu explicações. Não pediu desculpas. Apenas declarou sua necessidade. Ela não havia resolvido todos os seus problemas. Sua mãe ainda estava doente. Seus pacientes ainda precisariam dela. A vida continuaria. Mas algo fundamental havia mudado. Ela havia se dado permissão para não ser forte o tempo todo. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria sorrindo, não por ela ter encontrado uma solução mágica, mas por ela ter aceitado o convite para descansar. O verdadeiro milagre não foi a partida do visitante celestial, mas a transformação que ele deixou para trás. Uma mulher que, após anos sustentando o mundo, aprendeu que podia confiar que os céus não cairiam se ela fechasse os olhos para descansar. Sua vez de descansar. Esta história não precisa terminar aqui. Clique aqui para se inscrever e junte-se a uma comunidade que aprende que a força também vem do repouso. No próximo vídeo, exploraremos e se Jesus encontrasse alguém que acredita que cometeu um pecado imperdoável. Compartilhe esse alívio. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado de ser forte. Nos comentários, deixe uma mensagem como um símbolo da paz que você decide conceder a si mesmo hoje. Você merece descansar.